Mário Trentin, qual é a visão que você tem, né, da o futuro da gestão de projetos nessa era digital? Bom, vamos lá. Acho que temos muitas mudanças tecnológicas, né, como o professor André falou, e acho que dessas tecnologias se acelerando, a gente nunca vai ter o ser humano substituído, né? Nós somos os criadores dessas tecnologias aqui. Mas a grande verdade é que elas estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Então, assim como o professor André, acho que muitos de nós aí, se são de áreas de exatas ou engenharias, já trabalham com isso de certa maneira, talvez há algumas décadas, né? O meu trabalho de graduação no ITA, em 2003, era uma espécie de uma inteligência para anestesia e controle da pressão arterial. Mas a gente não pode, talvez, chamar aquela coisa mais antiga, lá no começo de redes neurais aí, comparado com a inteligência artificial que a gente tem hoje, porque hoje realmente, assim, eu não sei se a gente tem mais limites, não. Quando a gente começa a ver imagens, geração de música, geração de tudo quanto é coisa, é razoavelmente difícil saber o que uma máquina vai fazer, e não em anos, talvez no ano que vem. Porque quando a gente está falando aqui de muitos materiais que a gente tinha sobre transformação digital e tecnologia do ano passado, eles já são um pouco relevantes de dezembro para cá. Quando falamos aí, por exemplo, de OpenAI hoje dentro de toda a suíte Microsoft, então temos aí apresentações do Copilot dentro da suíte Microsoft, junto com o GitHub, junto com uma série de coisas lá. Então, eu vejo coisas que hoje me surpreendem muitas vezes. Então, a geração de código, né? Eu estava vendo alguns vídeos aí no YouTube, por exemplo, o cara chega lá, ó, cria um jogo para mim e tal. O negócio vai gerando, você vai copiando e ele está fazendo. Então, até mesmo o software está sendo substituído de certas maneiras, parte de advocacia, contabilidade, uma série de coisas. Mas nós também estamos criando outras atividades que são e vão continuar sendo necessárias, como trabalho em equipe, que o professor André falou, soft skills, uma série de coisas aqui. Trazendo para o nosso ambiente de gestão de projetos, o que eu sempre pensei aí na minha carreira, né? Eu sempre tive na gestão de projetos e nas tecnologias para gestão de projetos. Foi daí que a gente criou o Modern PMO, que é um ecossistema hoje, tem inclusive parte de inteligência artificial dentro, BI, algum machine learning em determinadas informações, o uso de ferramentas como DevOps, Project for the Web, Project Online, Planner, até mesmo outros que a gente já implementou, Clarity, Primavera, entre outros, né? Hoje um pouco menos aí por foco do nosso portfólio. Já utilizamos todo tipo de ferramenta disponível aí para um PMO. Então, o gerente de projetos, que hoje não utilizar essas tecnologias para estender a sua capacidade, ele vai cada vez ter mais dificuldade realmente, porque você perde competitividade, você perde qualidade, você perde uma série de coisas aí que os seus concorrentes estão fazendo, né? Tem um caso publicado lá no nosso site do Modern PMO mesmo, que é um caso público. A gente fez a implantação até sem ter toda essa tecnologia, né? Uma implantação de 2 anos atrás, salvo engano, em um caso publicado. A gente fez todas as automatizações dos escritórios de projetos da Suzano, na sua engenharia e todas as plantas, e isso desde então economiza, segundo eles, 4.500 horas de gestão de projetos por mês. 4.500 horas por mês, todo mês. E muitas vezes quando isso é apresentado, aí as pessoas, poxa, mas e agora? Então vamos precisar de menos gerente de projeto? Não, vamos precisar de mais gerente de projetos. Porque o que a gente eliminou, muitas vezes, por meio da tecnologia, são atividades que não agregam tanto valor, permitindo que a gente faça outras que agregam valor, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, eu gosto muito de revisitar o Peter Diamandis, o livro dele de 2012, que era o Abundância, e depois ele foi fazendo vários nessa mesma sequência. É que ele fala quanto mais a tecnologia avança, a gente tem, às vezes, alguns desempregos tecnológicos ali temporários, mas a democratização do acesso a produtos e serviços e o barateamento desses produtos e serviços fez com que a gente cada vez mais tivesse mais empregos no geral e mais acessibilidade nas coisas. Então, assim, se a gente pensa, hoje a inteligência artificial, por exemplo, na medicina, não substitui os médicos, mas leva a medicina muito mais longe em cidades que eu não estava, né? Quando eu era bem mais novo, aí a gente tinha que vir para São Paulo fazer exames, né? Você não podia fazer à distância. Então, a gestão de projetos, de alguma maneira, vai também passar, talvez, por mais escritórios de projetos virtuais. Já era uma coisa que a gente falava há bastante tempo. Tem, inclusive, no modelo de escritórios de projetos lá da Axelos, antigo, P3O,
já falava sobre escritório de projetos distribuído, escritório de projetos virtual, escritório de projetos remoto. Então, não preciso necessariamente de uma estrutura centralizada e que vai estar cuidando de todas aquelas coisas. A gente pode agora ter processos mais flexíveis, que a tecnologia permite, o uso da inteligência artificial dentro da nossa gestão de projetos distribuída da organização. Usar melhor capacidade, pessoas, finanças, uma série de coisas que provavelmente a gente vai ver aqui nas perguntas, né? Os usos e aplicações da inteligência artificial na gestão de projetos. Então, acho que o grande recado que o professor André falou, não tenha medo, procure estudar e se desenvolver. É uma mudança gradual, então a gente tem tempo para se preparar. Acho que é importante, às vezes, a gente vê alguns avanços por aí, não significa que ele vai se refletir imediatamente em todos os países, em todas as indústrias. A gente vê alguma coisa surgindo ali, a gente tem 1 ano, 2 anos, enfim, para aquilo ali começar a realmente entrar nas empresas. Mas esse é o momento para se preparar, com certeza. Tanto que o PMI fez isso, né? Então, o PMI está numa jornada de cada vez mais pensar na economia de projetos, que é a gestão de projetos como execução da estratégia, por meio da tecnologia que foi criado o Framework Citizen Development. Então, lá, embora não fale especificamente só da inteligência artificial, está falando de todas as novas tecnologias.